Olá a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Este é o canal Sociedade Hoje. O podcast de hoje, meus amigos, será a respeito de um filme que eu assisti, achei muito interessante e eu creio que é um filme que tem muito a acrescentar na vida de todos nós, né? Então, se você ainda não assistiu esse filme, They Live, eu peço que você aperte o pause aqui rapidinho e vá lá assistir, depois você volte, né? Você digitar aí no Google aí como assistir filme They Live de graça, dublado online, né? Que você conseguirá assistir tranquilamente o filme They Live gratuitamente, dublado ainda por cima, entendeu? Então, vai lá, assiste primeiro, depois você volta aqui, porque essa aqui é uma opinião com spoilers. Então, dados os recados, chama a vinheta, my friend! They Live, traduzindo livremente, significa Eles Vivem. É um filme americano de ficção científica, de ação, suspense e terror, para dizer um mínimo, lançado em 1988, escrito e dirigido por John Carpenter. É um filme que faz com que o seu espectador entre e mergulhe num novo conceito, né? Até ainda para aquela época, ainda para hoje é um conceito ainda novo para muitas pessoas, né? Que é o conceito de como nós interpretamos a realidade que nos cerca. O filme é todo baseado nisso. E conforme o protagonista do filme vai seguindo o seu destino, trilhando o seu caminho, né? Ele vai se deparando com novas e novas realidades, novas e novas questões que ele desconhecia e automaticamente, né, a gente já se identifica com o protagonista. É como se o protagonista estivesse representando eu, você e a todos que estão assistindo o filme. É como se fosse eu no lugar do protagonista. É como se fosse você que está assistindo ou que assistiu o filme estivesse no lugar do protagonista. Portanto, o filme faz com que seus espectadores mergulhem como se fosse o protagonista do filme e tanto as sensações quanto experiências do protagonista, elas vão diretamente, elas nos impactam diretamente, né? Como aquilo que eu já disse, elas nos impactam de uma forma tão direta e profunda que faz com que nós nos sintamos como se nós fôssemos de fato o protagonista. Bom, é um filme bem interessante na questão ali da realidade alternativa, do mundo que nos cerca, do mundo à nossa volta. É um filme que nos faz questionar tudo que nos cerca, faz nos questionar tudo que está ao nosso redor. Será que a sociedade é isso mesmo que a gente está enxergando? Será que o que está sendo dito no senso comum é isso mesmo? Será que a intenção deles é nos ajudar? Entenda como eles, aqueles governantes, né? A elite, né? O filme trata de uma elite que está dominando o mundo acerca da manipulação em massa, né? Acerca dos incentivos, né, em massa, para aqueles incentivos que fazem com que a sociedade rume em um determinado sentido, em uma determinada direção. Portanto, é um filme muito interessante, muito bacana, que exige do espectador um mínimo de interpretação de mensagens intrínsecas, mensagens subliminares e pormenores que nem todos os filmes nos dão a oportunidade de apreciar, né? Dito isso, é importante a gente entender que o filme nos deixa livre para interpretarmos a nossa maneira. Mas, né, é interessante frisar que não existe tantas interpretações, assim, o leque de interpretações do filme não é um leque tão extenso. Qualquer um que consegue entender o filme claramente consegue perceber que o filme está se tratando de uma pessoa que está diante de um mundo cujo esse mundo e a sociedade que o cerca aparenta ser de uma forma, mas quando ele consegue descobrir o que há por trás, ele se assusta, se espanta, porque a realidade é completamente diferente, né? É um filme bem intuitivo, bem imersivo, que faz com que todos nós nos sintamos realmente como se nós estivéssemos participando do filme. E quando a gente consegue pegar o liame do filme, a mensagem que o filme quer passar, né, aquela mensagem bem intrínseca, bem implícita, que depois fica bem explícita, né, a gente começa a olhar para a nossa própria realidade e começa a refletir sobre o mundo que nos cerca. Pelo menos comigo foi assim, né? E eu concordei completamente com o contexto do filme, que diz que nós estamos sendo dominados,
né? O filme dá-nos a entender que nós estamos sendo dominados por uma elite cuja todas as ferramentas de distribuição de conteúdo, seja por meio de propaganda, revistas, jornais, etc., na verdade, no fundo tem por intenção nos dominar, nos condicionar, né? Ditar as nossas normas que nós devemos seguir, ditar o caminho que devemos trilhar, ditar as maneiras como devemos pensar, agir, sentir, enfim, tudo isso. E no decorrer do filme nós vamos ali nitidamente descobrindo que o mundo que está ao nosso redor não é nada daquilo que nós sempre imaginamos. Mas só que durante o filme a gente percebe que o protagonista ele toma posse de um óculos, que é um óculos que tem um poder especial. Toda vez que alguém usa aquele óculos, ele começa a ver o que está por trás dos bastidores, por trás das camadas que a gente nunca conseguiu enxergar, o que está por trás das cortinas, né? Quem é que está ditando as regras, quem é que está controlando, quem é que está manipulando todo mundo, quem é que está conseguindo de uma forma ou de outra fazer com que a sociedade caminhe numa determinada direção. E essa direção é a direção que vai favorecer a eles, ou seja, a elite ali do filme, e que vai prejudicar a todos nós, né? É um filme que eu posso dizer para vocês que, com o conhecimento que eu tenho hoje da realidade, eu posso dizer que esse filme é completamente, apesar de ele ser um filme de ficção, ele é completamente baseado em fatos reais, certo? Só que muitas das pessoas vão achar o quê? Que é só uma ficção, que é só uma historinha contada ali pelo diretor que quis passar uma mensagem qualquer e tudo. Muitas das pessoas, quando você coloca os conceitos existentes no filme comparados aos conceitos que nós entendemos hoje a respeito da elite global, a respeito do globalismo, comunismo, etc., a gente vê que o filme está totalmente condizente com a realidade que vivemos hoje, inclusive. Lembrando que o filme foi lançado em 1988. Portanto, eu acho que foi uma obra, eu tenho certeza que foi uma obra magnífica, porque um filme lançado em 1988, estando ainda condizente com a nossa realidade atual, pode-se dizer que é uma obra-prima, uma obra atemporal e que estava à frente do seu tempo, não é? Portanto, é um filme que realmente eu gostei muito de assistir e eu creio que aqueles que estão sintonizados com o conteúdo do meu canal realmente vão saber que esse filme é o marco na história de todos aqueles que sabem que existe uma elite que está dominando o planeta e, por consequência, dominando, infelizmente, a mim e a você. Bom, é um filme de ação onde o personagem ele é um participante ativo de tudo que acontece no filme, né? Ele não é apenas uma pessoa que o roteiro do filme o atinge, né? Ele vai em busca de mudar a realidade com que ele está vivendo, mas primeiro ele precisa enxergar essa realidade. É quando ele põe o óculos, é quando ele tem acesso ao óculos. E quando ele começa a usar aquele óculos, quando ele usa aquele óculos pela primeira vez, que ele começa a ver tudo que ele não via antes, é como se a mente dele, ou seja, a nossa mente, desse um bug, certo? Ou seja, estamos vivendo num mundo de fantasias, num mundo de ilusões, num mundo onde a grande mídia, e a grande mídia, seja ela televisiva, seja ela impressa, está nos orientando a seguirmos numa determinada direção. Agora, resta o questionamento: será que essa direção que eles estão nos forçando a seguir é a direção que vai nos beneficiar ou nos prejudicar? Levando-se em conta todo aquele discurso estatal de que o Estado veio para ajudar o ser humano pobre, que precisa, e tudo, tal. A gente sabe que tudo isso não passa de uma grande falácia, né? É um filme bem interessante, magnífico, eu gostei muito de ter assistido. E é um filme que conta muito, mas muito, repetindo, sobre a realidade a qual nós estamos inseridos. Bom, durante a caminhada do protagonista, ele faz amizade com um dos rapazes que estavam ali naquela comunidade, e foi uma briga, essa é uma parte muito importante, é uma briga enorme para que ele consiga fazer com que o seu amigo use o óculos também, né? Use os óculos. Seu amigo, assim como a maioria das pessoas que a gente tenta despertar, ele fica muito relutante, mas muito relutante em despertar, em usar o óculos, né?
Ali o conceito não era despertar, era fazer ele enxergar o óculos, porque não havia como o protagonista explicar para o seu amigo o que estava, a verdadeira realidade que o cercava. Era necessário explicar, era necessário que ele usasse o óculos, portanto, porque através do seu amigo usar o óculos, toda a verdade também seria revelada àquele rapaz. E quando aquele rapaz finalmente usa o óculos, é que ele consegue então entender o que se passa ao redor dele também. E automaticamente ele faz união de forças com o protagonista e ambos embarcam numa jornada que o filme nos mostra. É interessante que no filme, aquela comunidade de moradores de rua, né, na verdade, era uma comunidade que estava abandonada pelo Estado, estava abandonada por tudo e por todos, viviam através dos seus próprios recursos, né? Eram unidos, isso é muito importante, era uma comunidade unida que estava batalhando contra a elite, porque todos eles sabiam da realidade. Porque naquela comunidade, todos eles tinham acesso aos óculos, então eles conseguiam enxergar a realidade, a real, né, que havia por trás dos bastidores, que tudo aquilo que eles estavam vendo sem os óculos era apenas uma forma de entretê-los, né, ou seja, eles estavam atrelados à Matrix. E através do óculos eles conseguiam enxergar o código-fonte daquela Matrix, ou seja, a verdadeira realidade que o cercava. E é engraçado que quando tanto o protagonista quanto o seu coadjuvante colocam os óculos, eles se sentem abismados, espantados, assustados e praticamente quase não acreditam que aqueles óculos estavam exibindo a realidade para eles, quase que eles não acreditam naquilo que os seus olhos agora poderiam enxergar. É a mesma reação que eu tive, que muitas pessoas tiveram quando despertaram para a nova ordem mundial, quando despertaram para a Matrix, quando despertaram para o globalismo e sobre todo o mal que esses sistemas têm causado a nós. É um filme recheado de aventura, de ação, onde existem traições, onde existem muitas questões a serem debatidas, existem muitas questões a serem averiguadas, discutidas, interpretadas de diversas formas diferentes, a fim de que cheguemos numa síntese. Bom, a síntese que eu cheguei do filme é que a realidade que nos cerca, meu amigo, está completamente camuflada, completamente maquiada, né? E qual seria o óculos que eu e você deveríamos usar? Quais seriam os óculos que eu e você deveríamos usar para que possamos enxergar esta verdadeira realidade, né? O mundo real que nos cerca, né? É necessário querer. Assim como o amigo dele não queria, foi quase colocado os óculos no amigo dele à força. Não tem como eu colocar esse conceito entrar na sua mente à força. Você tem que querer, você tem que absorver, você tem que estar com a mente limpa, aberta e honesta, uma mente idônea para absorver a mensagem, ou as mensagens, ou os incentivos que a sociedade à nossa volta tem tentado incutir em nossas mentes há muito e muito tempo. É uma aventura sem igual, né? É como se fosse realmente uma aventura ali da Alice no País das Maravilhas. E ali o personagem vai até ao fundo da toca do coelho. E quando ele consegue, depois que ele consegue enxergar, consegue entender a verdadeira natureza da realidade que o cerca, e começa a agir em combate a isso, né? É onde que ele percebe que, na verdade, não se pode confiar em quase absolutamente ninguém, porque as pessoas que você confia, as pessoas que você mais acha que jamais vão te trair, jamais vão te abandonar, são essas mesmas que vão fazer isso, são essas mesmas que vão te abandonar, que vão te trair, que vão te entregar, né? O contexto do filme, depois que o rapaz coloca os óculos ali, ele descobre que na verdade o mundo estava sendo controlado por uma elite de alienígenas que estavam ditando tudo que o ser humano deveria pensar, imaginar, falar, entender como certo e errado, bom e mal, entende? Então é o filme que retrata que nós estamos sendo controlados por um poder superior a nós, não que seja o poder do Deus vivo, mas que seja uma elite global que está ali com poder humano, poder terreno, financeiro e poder de influência, usando de todos os recursos. Eles estão usando de todos os recursos possíveis e imagináveis para nos adestrar, para deixar como se nós fôssemos os hamsters nas rodinhas, certo?
para que nós venhamos a viver em círculos, para que nós nunca venhamos a evoluir, para que nós nunca venhamos a caminhar em sentido positivo para a nossa própria perpetuação, né? É um filme que faz com que nós venhamos a enxergar que, na verdade, nada do que eles contaram para a gente é verdade. Tudo que eles contaram para a gente até hoje, todas as realidades, todas as verdades que nós fomos forçados a acreditar até hoje, não passam de grades para aprisionarmos em nós mesmos, aprisionar a nossa mente, deixarmos escravos do sistema, deixar-nos escravos, né, dessa falsa realidade, né, endividados, deixar-nos burros, ignorantes, fracos, anêmicos, certo? Pessoas que vagam na Terra como literais zumbis, literalmente como zumbis, né? E essa é a mensagem que o filme passa. É um filme que tem que é uma guerra que o protagonista enxerga que ele não pode lutar sozinho contra essa realidade, que ele jamais iria vencer essa realidade. Mas o que mais me impressionou no filme é a coragem do protagonista, porque era um sistema muito maior do que ele. E mesmo assim, ele não se intimidou, mesmo assim, ele não se deu por vencido. Era ele contra o resto de uma elite que estava muito bem organizada, muito bem estruturada, muito bem articulada, que dominava os poderes, o poder midiático, o poder das telecomunicações, que na época, quem governava esses poderes, se tratando da esfera mundial, da esfera humana, controlava tudo, né? E mesmo assim, o nosso protagonista conseguiu lutar contra aquilo e morrer pela causa justa, né? Se tornando ele um verdadeiro mártir, né? Um mártir da causa, né? E é interessante como tudo aquilo que todos os elementos, né, contidos no filme, os principais elementos ali do filme, nos remete à nossa própria realidade. Não é? É um filme cujo o enredo nos faz entender, cujo script, né, o roteiro faz-nos entendermos que nada à nossa volta é o que parece ser. Essa pessoa que é tão boazinha, tão legalzinha, que fala que gosta tanto de você, que nunca vai te abandonar, que nunca vai te trair, né, não é digna de confiança. É um filme que faz nos entender que o sistema midiático, na forma daquela época, né, que era um sistema totalmente fechado, né, que as pessoas só absorviam a informação, ao contrário da internet, que hoje na internet a gente absorve e transmite informações. Naquela época era um sistema, né, até pouco tempo atrás, aí, com as TVs abertas, né, e fechadas, né, que a gente só adquiria as informações. A gente não tinha o poder ali, através do aparelho de TV, de transmitir a nossa opinião. A internet hoje ela nos permite isso, mas naquela época isso não existia tecnologia para isso. Então as pessoas só absorviam. Então essa elite de alienígenas, eles se utilizavam de forma incessante dessa grande ferramenta que eles tinham em mãos, que é transmissão de informações. Mas é claro, as informações que eles transmitiam eram informações falsas, informações que induziam a humanidade de uma forma inconsciente a agir exatamente da forma como eles queriam. Um bando de hamster na rodinha, certo? É justamente isso que é assim que ele nos vê, né? Nos dando uma cenoura de burro, né? Enquanto eles ficam com os lucros máximos, com o controle absoluto de tudo na sociedade, porque naquela época, quem mandava na grande mídia, mandava na mensagem que iria ir para a grande mídia, que ia alcançar as grandes massas, né? E obviamente que essas mensagens sempre eram contra nós. Então, diante desses fatos, o protagonista, seu coadjuvante, o grupo de pessoas que o cercavam, estava numa luta que era uma luta à la Dom Quixote, uma causa perdida, porque eles não tinham como destruir aquela organização, porque aquela organização estava num nível tão alto, tão bem delineado, tão bem estruturado, que uma organização ali clandestina de 15, 20 pessoas, mais o protagonista, seu coadjuvante, obviamente não iriam conseguir desmontar aquele sistema, né? E por isso eu volto mais uma vez a dizer como eu admirei a coragem deles, porque mesmo sabendo que era praticamente impossível vencer essa guerra, eles lutaram até o fim. E sim, o filme nos passa realmente a mensagem de que será que o que a gente está vivendo, entendendo e absorvendo do mundo à nossa volta é aquilo que a gente realmente deveria estar
preocupado? Será que aquilo realmente é que nós deveríamos estar focados? Será que são nessas mensagens, são nesses costumes, são nesses hábitos que nós deveríamos realmente pautar as nossas vidas? Será que não existe uma elite global nos dominando? Será que não existe um grupo de famílias, um grupo de pessoas de tantas regras da sociedade, usando a política, usando os políticos, usando os meios de comunicação, usando os influencers de hoje em dia, a forçar-nos a acreditar em tudo que eles dizem como verdade absoluta, né? É muito fácil. Se você é uma pessoa engajada com a política, você vê o discurso, né, da esquerda, você vê o discurso dos comunistas, né, que para eles a democracia é só quando eles abrem a boca para cuspir as baboseiras que eles cospem, e quando a gente vai falar qualquer coisa contrária, nós somos fascistas, nós somos, né, nazi, né, enfim, nós somos tudo aquilo que não presta, né? Mas enfim, é aquela velha tática deles, né? Acusem-nos daquilo que você faz, xinguem-nos daquilo que você é. Na verdade, é assim que eles sempre se comportaram, eles sempre nos acusaram, ou seja, eles sempre acusaram as pessoas que pensavam contra eles daquilo que eles são. Sempre disseram que nós fazemos aquilo que eles sempre fizeram, né? Eles transferem para nós todo o currículo podre da história que eles carregaram até hoje nas costas, eles querem transferir para a gente, né? Porque eles não querem provar que eles são bonzinhos, eles não querem perder tempo para provar que eles são bonzinhos, que eles estão certos. Para eles, na cabeça deles, na estratégia deles não precisa que nós provemos que somos bons, basta nós provarmos que nossos inimigos são ruins, né? E com isso manipular a opinião pública, né? Então ali no filme a gente entende que é um grupo de pessoas que estava desperto e o resto todo da sociedade estava adormecido, né? O resto todo da sociedade estava sobre as garras da elite, né? E justamente a missão daquele grupo era espalhar os óculos para mais e mais pessoas, assim como é o objetivo deste canal, né? É espalhar o conhecimento, difundir a informação, né? Sobre essa elite, sobre os planos dessa elite, as agendas dessa elite, né? Acerca dos seus feitos, de tudo aquilo que eles nos têm feito sofrer, não é mesmo? Então, existem várias cenas interessantes nesse filme, né? Primeiro, é importante frisar que esse filme está completo, no meu ponto de vista, ele está completamente alinhado com a realidade. E eu posso dizer para vocês de forma assim categórica que não tem nada nesse filme, nada que alguém possa me dizer, que qualquer pessoa possa me dizer que esse filme não passa de uma besteira, tá? É a coisa mais mentirosa que existe. Esse filme ele conta exatamente a realidade, porque hoje eu consigo enxergar, graças a Deus, a realidade não é como se eu tivesse sem os óculos, mas como eu tivesse com os óculos. Então nada de que alguém venha falar mal desse filme ou dos conceitos abordados nesse filme vão mudar a minha opinião, porque de fato tudo aquilo que aqui mostra naquele filme eu consigo entender que isso faz parte da realidade verdadeira a que eu passei a enxergar quando eu consegui colocar os óculos, não é? No filme outro importante aspecto é que a elite global ali mostrada naquele filme eram alienígenas, mas era apenas uma forma de simbolizar que eram pessoas diferentes de nós, né? Porque na verdade essa elite global, eu não vou dizer que eles são reptilianos, que eles são Anunnaki, nem nada disso, tá? Eu vou apenas dizer que são seres humanos com mais dinheiro, mais poder, mais influência, né? E com mais capacidade de controlar o resto, né? Porque quem tem dinheiro hoje no mundo, ele controla praticamente assim, no âmbito material, ele controla praticamente tudo, né? Porque até os anos 90, até antes de alta propagação da internet, né? Até antes da propagação do alto advento da internet, quem controlava as grandes mídias controlava praticamente tudo, entende? Então é isso que o filme está passando pra gente. Ou seja, quando o cara coloca o óculos ali, que ele começa a ver que tudo não passa de um esquema armado e articulado para nos colocar numa prisão mental, né? Ele começa a entender que ele está num mundo onde praticamente qualquer um pode ser inimigo dele, e qualquer um pode ser agente da elite, pode ser agente do sistema, entende? E realmente isso é verdade, porque quando você vai debater esses assuntos, rapidamente aparecem os agentes do sistema, né? Que são pessoas que vêm refutar, não, você está ficando louco, isso aí é teoria da conspiração, papapá, papapá. Bom, a única coisa que eu tenho a dizer, amigo, coloque o óculos, tá? Se você não consegue acreditar que existe uma elite global
dominando a sua vida, dizendo o que você tem que fazer, o que você tem que viver, o que você tem que acreditar, e o que é real, o que não é, o que é verdade, o que não é, e você está aceitando, você já é um agente do sistema, você já é um escravinho do sistema, você já é um agente Smith aí da Matrix, certo? Mas enfim, então é um filme muito interessante, muito bacana, um filme que te faz mergulhar na aventura junto com o protagonista, como eu já falei antes. É um filme que te faz realmente abrir os olhos, a sua mente vai dar um bug, sua mente nunca mais será a mesma, os olhos como você enxerga a realidade nunca mais será a mesma, certo? E eu creio que você, a partir do momento que você acabar de assistir esse filme, se você absorver corretamente aquilo que o filme quer te passar, amigo, a sua vida vai mudar. Vai mudar porque a nossa vida, para mudar, ela depende de duas coisas. Primeiro de Deus e depois de nós mesmos, né? Da nossa mente, da nossa vontade de mudar, né? E isso o filme te dá de bandeja, a vontade de mudar. Ele te mostra a realidade, né? E se você é uma pessoa idônea, uma pessoa que tem um pensamento sincero, correto e honesto, obviamente que você vai começar a enxergar o mundo de uma forma diferente. Não tem como olhar o mundo de forma igual depois que você assistir esse filme. É um filme dos anos 80, eu acho que nesse tema de conspiração e tal, de que há um comando central, que há uma elite central governando tudo. O filme da época, até antes de Matrix, de Olhos Bem Fechados, foi o filme que mais conseguiu, vamos dizer, gerar um rompimento, né, nesse segmento, né, de roteiro. É um filme que consegue realmente nos dar uma nova visão de mundo, uma nova visão de realidade, e com isso nós podemos evoluir, né, transcender, sair dessa primeira camada de observação que nós fomos acostumados a vida inteira a estarmos nela, a partir para uma outra camada de interpretação. E isso eu achei magnífico, porque o filme, com pouco mais de uma hora e pouco, o filme consegue transmitir isso para você e te colocar no novo patamar de como você vai interpretar a sua realidade, certo? Então, gente, é um filme muito interessante. Eu creio que todos aqueles que assistirem esse filme não vão se arrepender, certo? E que a sua mente realmente vai mudar. Agora, depois de assistir esse filme, deixa aí nos comentários. Será que você acredita que tudo está correndo conforme deveria? Tudo que está acontecendo ao nosso redor, tanto político, economicamente, as pautas que estão sendo debatidas e jogadas hoje para a gente, né? Às dúzias, aos quilos, né? Será que isso realmente é aquilo que a gente deveria estar preocupado? Será que não tem outras coisas a quais nós deveríamos nos preocupar? Será que não tem outras atividades que nós não deveríamos nos dar a fazer? Em relação de despertar mais pessoas, de entendermos melhor a nossa realidade? Né? Fica aí a pergunta. Diz aí o que você achou desse filme. Tá? Se você gostou desse vídeo, desse podcast, deixe seu comentário, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo aí, certo? Não deixa morrer com você esse conhecimento. Divulgue esse filme para mais pessoas, divulgue esse vídeo, esse podcast para mais pessoas. Vamos despertar o máximo de pessoas que nós pudermos, porque o que a elite está fazendo com a gente não está no cinema, meu amigo, não está no gibi, é coisa de outro mundo mesmo. O que eles estão fazendo com a gente é coisa de outro mundo. E sim, existe uma elite global que quer o meu e o seu fim. Ok? Muito obrigado por tudo, até mais e tchau, tchau.